Contigo, Glóris, por favor. Obrigado, boa noite. Não ponha palavras na minha boca, né, Vanderlei? Mas é verdade. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretora, especialmente o reitor da Universidade de Blumenau, o professor Natel, reitor da universidade onde eu trabalho. Muito boa noite. E agradeço o prestígio da presença aqui, professor. Todos que nos acompanham aqui no plenário da Câmara de Vereadores e aqueles que nos acompanham em suas casas. Queria agradecer, então, o convite para essa fala inaugural, terá em torno de uns 15, 20 minutos, tá? E como é que ela surgiu? Surgiu a partir de uma ligação que o Garcia fez para mim. Eu estava um dia de manhã lá no laboratório, aqueles que sabem do meu trabalho, estou lá enfurnado no laboratório de áudio. O Zé Garcia me ligou e, antes que ele me dissesse o que ele queria me dizer, eu disse para ele: pô, Zé Garcia, eu queria te cumprimentar. Vocês criaram a Escola do Legislativo, eu achei isso tão legal, e vocês não estão divulgando isso. Eu consultei o material, acho que isso é importante, essa Escola do Legislativo, para a Câmara de Vereadores, para o Poder Legislativo, para Blumenau, para a sociedade. Eu acho que vocês deviam dar um maior impulso para esse projeto. Foi aí que ele me disse: não, nós vamos inaugurá-la, vamos instalá-la oficialmente, o que está ocorrendo hoje, e eu queria te convidar para fazer uma fala nessa abertura. Pô, fiquei muito honrado, porque eu estava muito contente, eu conhecia já o trabalho da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa, já tive a oportunidade de fazer algumas atividades com eles, e sei da importância que a Escola do Legislativo pode ter para a formação política e a educação para a cidadania. Então, fiquei muito honrado, mas na hora me encuquei. O que eles querem que eu fale, né? Que quando a gente recebe um convite para falar, a gente sempre... Mas às vezes as pessoas que convidam têm uma expectativa. Mas, Zé Garcia, o que tu quer que eu fale lá? Que tu não possa falar, né? Pô, o homem é um capítulo da história política do Brasil. Não, tu vai lá, fala sobre formação política, sobre a importância da escola, enfim, o que a gente acabou definindo como tema, né? E feito o convite, como professor, fui lá, consultei as minhas anotações, e a primeira coisa que eu fui procurar foi um curso de ciência política, uma disciplina de ciência política que eu fiz não faz muito tempo. E aí disse: pô, vou lá, esse negócio tem uma grande expectativa, um professor falando, tem que ter um PowerPoint, alguma coisa, né? A moça perguntou: o senhor não tem um PowerPoint, aí não vai fazer uma transparência? E eu comecei a preparar esse negócio, disse: o que eu vou falar lá então? Vou falar sobre os grandes pensadores da política, né? As linhas teóricas das pessoas que pensaram o que é a política. Falar sobre Maquiavel, né? A maioria de vocês conhece, né? Um autor. Hobbes, né? Thomas Hobbes, um autor de uma obra fundamental para entender a política, né? O Leviatã. Locke, o liberalismo. Montesquieu, quem é formado em direito sabe disso, a importância do Montesquieu, né? Um constitucionalista, né? Foi ele que coloca a ideia da separação dos poderes, né? Os diversos poderes do Estado, a ideia de que um poder freia outro poder. Rousseau, as utopias. Falar sobre a política no Estado contemporâneo, sobre sistemas de governo, instituições políticas, Estado democrático e de direito, e fui organizando, mas não gostei de nada disso. Disse: pô, não vai ficar legal. Não, acho que a ideia não é dar uma aula, né? Até porque as pessoas que estão lá sabem tanto quanto eu sobre esse assunto, né? Até porque vivenciam a política na prática. Não vai dar certo. Aí tinha preparado lá o material, resolvi mudar. Aí olhei outras anotações, e aí fui buscando lá os meus papéis,
comecei a estudar metafísica do poder. Metafísica do poder é uma disciplina que eu tive no curso de doutorado, que vai ver qual é a noção de poder que os vários filósofos têm, né? E eu tive essa disciplina com um professor chamado Rafael Alvira, que é considerado um dos maiores, um dos mais importantes filósofos espanhóis da contemporaneidade. Eu não sei se santo existe, Zé Garcia, mas filho de santo eu sei que tem, porque os pais dele estão para ser declarados santos pela Igreja Católica. A hora que tiver aí o Santo Tomás e a Santa Francisca de Alvira, são os pais desse Rafael Alvira. Então, se santo existe ou não sei. Agora, santo tem, filho de santo tem, porque eu já tive aula com eles, um deles. E o professor Rafael nos falou sobre o poder como potência, como possibilidade para realizar algo. E aí fomos passando as noções de como os vários filósofos, desde os clássicos até a contemporaneidade, né? Aristóteles, Sócrates, Platão, Cícero, os epicuristas, enfim, Foucault, Marx, como todos eles veem o poder e como essa noção é entendida, né? Aí não gostei de novo, perdi uma semana preparando esse negócio e disse, então o que para mim foi uma honra num primeiro momento, eu fiquei tão feliz com aquele convite do Zé Garcia, mas que furada que o Zé Garcia me botou. O que eu vou dizer para essa gente, né? E eu disse, não, eu não vou ter que mudar o rumo dessa conversa, e vou conversar para aquelas pessoas que são as destinatárias da Escola do Legislativo. Eu saí da minha sala lá, comecei a andar, encontrei uma senhora, me cumprimentou. O senhor que é o Clóvis, tal, não sei o quê, tal. Sou eu mesmo. Eu gosto tanto das coisas que o senhor escreve, que bacana. Disse, pelo menos alguém lê, né? Tem alguém que lê. Encontrei uma que lê. Mas eu não gosto das coisas quando o senhor escreve sobre política. Eu disse, ela deve estar me confundindo, eu só escrevo... Será que ela acha que eu sou o Walter, né? Eu só escrevo sobre política? Ou ela errou o colunista? Não gosto, eu só escrevo sobre política, eu não escrevo sobre outra coisa. E eu fiquei pensando, se o que eu escrevo é sobre política, e ela diz que ela gosta do que eu escrevo, mas não gosta quando eu escrevo sobre política, qual é o entendimento que ela tem de política? E eu acho que essa é a questão em torno da qual a Escola do Legislativo vai poder contribuir. Para que as pessoas tenham entendimento de, afinal de contas, o que é a política. E como ela está presente no nosso dia a dia, né? E se nós sairmos agora na rua, num corredor, na Rua 15, em qualquer lugar, se a gente for perguntar o que as pessoas entendem ou o que elas pensam que é a política, invariavelmente, essa ideia vai girar em torno de três coisas. Eleição, política é eleição. Segundo, política é algo que se faz lá na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, em Brasília, em Florianópolis. E terceiro, política é tudo corrupto. Por isso eu não gosto de política. Ou seja, qual é a impressão, ou qual é a noção que o senso comum tem de política? Né? De que é a eleição, de que são esses poderes e que associa a algo ruim. Nós até podemos discutir, presidente, quais são as razões que contribuem para esse tipo de visão? A quem interessa e quem ajuda para que seja assim. Mas o fato é de que as pessoas têm uma visão bastante parcial e negativa do que é a política. E aí nós devemos nos pensar, então, nos propor a pensar, o que é a política, afinal?
E eu acho que essa deve ser a missão do Legislativo, esclarecer as pessoas sobre qual é a importância, como a política está presente no nosso dia a dia e como as pessoas têm que se envolver com isso se quiserem ter uma vida melhor. A política, como a gente sabe, né? Ela surge naquele momento da história em que a gente decide viver junto na cidade. Se a gente tivesse decidido viver lá sozinho, distante, sem contato com ninguém, não havia necessidade de política. A partir do momento que a gente decide viver juntos na cidade, isso ocorre 7.000 anos antes de Cristo, segundo a maioria dos autores, né? Em algum lugar do Oriente Médio, porque tudo começou ali, que a gente estuda, né? Turquia, por ali. A partir do momento que a gente decide viver junto, nós temos que organizar a nossa convivência em sociedade. E quando nós temos que organizar, nós temos que estabelecer regras. E tendo que estabelecer regras, nós temos que falar sobre escolhas, sobre decisões em relação ao futuro. Tendo sempre presente que na nossa convivência há múltiplas possibilidades de escolha. A convivência sempre pode ser diferente daquela que está estabelecida. Ela sempre pode ser outra. E o modo como nós nos organizamos na sociedade, seja onde for, não precisa ser de um jeito ou de outro. Pode ser diferente. E essa é a matéria-prima da política. As escolhas, os desejos e as decisões sobre a nossa convivência em comum. Sempre que nós estivermos falando sobre isso, nós estamos falando sobre política. E especialmente quando nós estamos falando em convencer os outros de que as nossas relações têm que ser exatamente assim como são e não de um jeito diferente. Especialmente nesse momento, nós estamos tratando de política, quando nós temos que convencer alguém a respeito de uma decisão. Quando nós temos que escolher entre fazer um posto de saúde ou fazer uma escola. E quando decidimos fazer uma escola, onde vai ser e como vai ser essa escola. Isso é política. Tendo em mente que o certo e o errado, quando nós estamos falando em política, decorrem de circunstâncias históricas. O que já foi certo num determinado momento, hoje não é mais certo. Assim como o que já foi errado, já não é mais errado. É uma construção histórica. Portanto, a política é aquilo que nos contém na nossa convivência. As contingências. Há vários autores vários estudiosos desse assunto, né? E diferentes teorias, né? Que são fatalistas, né? Seguindo nesse rumo, tal sociedade inexoravelmente vai chegar a tal ponto e vai acontecer tal coisa. Ou a sociedade vai passar por distintos degraus e vai chegar a tal ponto, onde outra sociedade já está. Ou uma outra teoria, a teoria dos ciclos históricos, né? Em que vão se formando elipses e a história vai seguindo. Mas a grande verdade é que o futuro é aberto. Os principais teóricos e autores, né, hoje dizem isso. O nosso futuro é aberto e exposto a contingências. E uma das contingências, portanto, é a política. O nosso relacionamento e as nossas escolhas em relação ao futuro. E o nosso papel na sociedade não é dado pela natureza ou pela biologia. Quando a gente pega uma fruta, né, qual é o papel de uma fruta? Ela vai surgir,
ela vai crescer, ela vai amadurecer, e se não for colhida, ela vai cair, vai apodrecer, enfim, esse é o ciclo dela. Na sociedade, o papel do homem não é dado pela biologia, ele é definido pela vontade humana, e o fato é que a convivência, essa nossa convivência, ela pode ser diferente do que ela é. E essa definição depende da política. Portanto, a política tem a ver com a convivência em sociedade, com a organização da nossa vida em coletivo, e ela é resultado da conduta dos seus agentes. O fundamento da política são as contingências da vida e da convivência. E a preocupação da política é com as escolhas. Quando nós temos um orçamento público, nós temos que decidir em fazer isso em detrimento daquilo. E não existe nada mais errado quando alguém diz que os políticos não estão fazendo nada. Eles com certeza estão fazendo. Nós podemos até discordar do que eles estão fazendo, mas eles estão fazendo alguma coisa. Quando eu servi o exército, né, o capitão lá da nossa companhia dizia o seguinte: existe um jeito de fazer as coisas e é o jeito certo. E se não fizesse daquele jeito, a arma podia disparar no dedão do pé, podia dar um problema, né? Agora, na nossa vida social, na vida em sociedade, existem infinitas respostas certas. Essa é a parte boa, né? Qual é a parte difícil? Existem infinitas respostas certas, mas elas são contraditórias e excludentes entre si. Se nós pegarmos um valor e o abstrairmos da realidade, transparência. Transparência é um valor, o presidente acabou de falar, né? Ouvidoria, controladoria, né? É o que os autores falam, accountability, né? Transparência, né? É um valor importante na administração pública. Agora, numa empresa privada, o sigilo é um valor fundamental para o sucesso dos negócios. Então, nós estamos diante de infinitas respostas certas, contraditórias e excludentes entre si, porque os valores são complexos. Os valores não são simples. Não existe uma só verdade. Logo, a necessidade de escolhas. Assim, a política, o que ela é? Ela é a gestão de desejos contraditórios. E se nós quiséssemos substituir a palavra desejos, nós poderíamos dizer que a política é a gestão de interesses contraditórios entre si. Isso não seria problema se nós não tivéssemos escassez de recursos para atender desejos que são conflitantes. E administrar esses interesses, que são conflitantes entre si, é a tarefa da política. Porque, necessariamente, o atendimento a um desejo, em função da escassez de recursos, implica a exclusão de outro. Portanto, a matéria-prima da política, que é a gestão do desejo, é também a gestão do que falta, do que não se tem. E a política é a gestão do conflito entre quem deseja
entre aqueles que desejam. Assim, uma tomada de decisão no mundo social sempre vai interessar mais a uns do que a outros. E quando a gente escuta uma tomada de decisão, acompanha uma tomada de decisão, e especialmente eu como jornalista, né, a minha preocupação sempre é descobrir a quem essa decisão interessa mais do que a outros. É uma pulga atrás da orelha que a gente tem que ter quando nós estamos diante de uma decisão. Então, a gente tem que ir além do que é dito na política. Nós temos que descobrir as verdadeiras intenções que estão por trás de uma tomada de decisão. Qual é o problema? Isso é bonito, né? Interessante, instiga, deve animar, especialmente na escola do Legislativo. Qual é o problema? O problema é que a gente tem uma visão, no senso comum, que não consegue perceber isso. A importância dessa política para a definição dessas regras de convívio, dessa nossa organização, dessas escolhas que interferem no seu dia a dia. Porque a visão que se tem de política é uma visão que está relacionada, como eu disse no começo, à eleição, a algumas atribuições de alguns poderes e uma noção negativa de política, que se materializa em alguns dados que preocupam, né? Por exemplo, uma pesquisa está indicando que nessa eleição, por exemplo, nós vamos ter em torno de 30% de pessoas ou que vão votar em branco, ou que vão votar nulo, ou que não vão votar. É o que alguns estudiosos chamam de não voto, né? O não voto. O branco, o nulo e a abstenção próxima de 30%. E 60% das pessoas declararam em pesquisa recente que não votariam se não fosse obrigatório. Olha, isso contradiz tudo que nós falamos anteriormente, sobre a importância da participação, sobre a importância do envolvimento. E eu acho que esse deve ser o papel da escola do Legislativo, de animar as pessoas a participar e assim envolver nos processos de tomada de decisão. Seja lá na escola do filho, seja no sindicato, seja na associação de moradores, seja no comitê pró-federalização da FURB. É lá que se fazem as escolhas, a tomada de decisão, que vai interferir no nosso futuro, né? E o papel da escola do Legislativo tem que ser animar as pessoas para que se envolvam nessa atividade. Eu recentemente li uma entrevista do escritor peruano Mário Vargas Llosa, uma entrevista que ele deu ao jornal argentino Clarín, onde ele dizia o seguinte: as pessoas mais preparadas, ou os setores mais preparados, são relutantes em entrar na política. Veem essa atividade com muito desânimo, com alguma relutância. Eles preferem se dedicar a outras atividades. Isso é muito grave, porque se os melhores não fazem a política cai na mão dos piores. E eu acho que, não quero cair aqui no maniqueísmo de certo, errado, bom e mal, melhores e piores. A vida não é binária, né? O que não está aqui não necessariamente está ali. Mas eu acho que o papel da escola do Legislativo é contribuir para que as pessoas mudem a visão de política e venham para a política, porque a partir daí podem transformá-la. Eu, nessa fala, gostaria ainda de trazer o pensamento de um colega, um antropólogo, Alejandro Laballe,
era professor da nossa universidade, agora está numa outra instituição, e uma vez ele escreveu o seguinte, fazendo uma reflexão sobre esse assunto: o remédio da política é mais política. Existem corruptos na política? Obviamente. O que não torna necessariamente corruptos todos os políticos, e nem a política uma prática desprezível, portadora por si mesmo da essência do mal. Desse modo, mais política em nossas vidas é o melhor remédio para essa política que está aí. Fiscalizar, participar, opinar é mais política. Devemos lutar contra aqueles que ajudam a instaurar a má política. E agora sou eu falando. De fato, a ideia de que os políticos não servem para nada, políticos são todos iguais, mais gente lá, mais politicagem, está de tal forma disseminada no senso comum que as pessoas acabam se afastando das discussões públicas, não se dando conta de que quase tudo na nossa vida depende da atuação deles, os políticos. Essa condição apenas fortalece o analfabetismo político, do qual fala um autor chamado Bertolt Brecht. E ele diz o seguinte: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. É por isso que eu estou muito otimista com a instalação da Escola do Legislativo. A importância e o papel e a função social que ela pode ter para mudar a visão das pessoas acerca da política, da importância da participação na associação de moradores, no sindicato, no clube, naquela entidade perto da sua casa, onde ela tem a possibilidade de exercer esse direito, de opinar sobre as escolhas da vida, sobre a organização da sociedade, sobre o seu futuro. Porque isso é a política. E eu acho que esse é o papel e a função social da nossa Escola do Legislativo, professora Vera Castellain. É a formação política e a educação para a cidadania. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.